professores e professoras do terceiro ano do ensino fundamental. Aqui é a professora Janete Xavier. Estamos aqui para conversar mais um pouquinho sobre a magnífica coleção Descomplica Saberes da editora Savies, a qual eu pertenço. E hoje vamos falar do volume 3, capítulo 1. Vamos lá comigo? Vocês vão agora conhecer as habilidades que foram utilizadas para a elaboração dos itens que compõem esse volume 3, capítulo 1. E ainda vamos ver os descritores que estão relacionados com essas habilidades. O que aparece na sua coleção são os descritores. Vamos ver as habilidades, então, que foram utilizadas para a elaboração do volume 3, capítulo 1. Olha só, a habilidade LP15, que é distinguir fatos de opiniões, sugestões em textos informativos, jornalísticos, publicitários. A LP14 é identificar em notícias, fatos, participantes, local, momento, tempo da ocorrência do fato noticiado. E por fim, a LP04, ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, ou já com certa autonomia, listas, agendas, calendários, avisos, convites, receitas, instruções de montagem, digitais ou impressos, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa, o tema, assunto do texto e relacionando sua forma de organização à sua finalidade. Depois de ter conhecido as habilidades, agora vamos verificar essas habilidades, elas se relacionam com quais descritores que aparecem aí na sua coleção. A LP15, identificar um fato no gênero em estudo. Já a LP14 é identificar uma opinião no gênero em estudo. E por fim, a LP04, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Bem, essas foram as habilidades e os descritores que se relacionam a ele. Essas habilidades e também esses descritores, eles serviram como base para a elaboração dos itens que aparece aí no volume 3. E o que diz a BNCC para nós? Ela fala da preocupação em letramento em língua portuguesa, que é o desenvolvimento das habilidades da proficiência leitora. E agora eu vou apresentar a vocês, então, uma sugestão de atividade para que você possa, por meio aí dos textos que aparecem na sua coleção e por meio dessa sugestão, desenvolver essa proficiência leitora. Vamos lá? Então, olha só, aqui nessa página, como vocês já sabem, em outros volumes, eu apresento sempre uma antecipação do texto que foi escolhido como suporte para a elaboração da atividade. E, com certeza, pela imagem, vocês já viram que o texto escolhido foi o Patinho Feio. Mamãe Pata chocou seus ovos durante muitos dias. Nasceram lindos patinhos, mas o último filhotinho não era bonito. Os bichos que viviam no quintal comentavam: que pato mais feio! E o patinho infeliz se viu desprezado, sempre sozinho. Seus irmãos patinhos também o rejeitaram. Certo dia, resolveu ir embora. O inverno chegou e o patinho, com muito frio, escondeu-se debaixo de um monte de palha de milho. O inverno passou, surgiu a primavera e o patinho então saiu para passear. De repente, viu um lago onde nadava uma família de cisnes. Bom, vocês então já conhecem, né? Aqui é só um trecho da história do Patinho Feio, que aparece lá
na sua coleção no volume 3, capítulo 1, e serve como suporte para a elaboração do item 7. É isso mesmo. E esse item 7, ele explora qual descritor com esse trecho, esse excerto de texto, identificar uma opinião no gênero em estudo. Então, ele vai identificar a opinião. Esse item foi elaborado para avaliar esse descritor, para identificar a opinião e pronto. Mas não está pronto não, porque agora ele servirá como suporte para a sugestão que eu vou apresentar a vocês agora. O que eu sugiro para as etapas para desenvolvimento da proficiência leitura? Olha só, leitura e compreensão. Então, primeiro, iniciar a aula lendo para os alunos a história do Patinho Feio e pedir para que prestem atenção aos detalhes, à mensagem central da história. Depois vem a segunda etapa, que é o desenvolvimento das práticas orais. Após a leitura, conduzir os estudantes para uma roda de conversa, orientada em sala de aula, seguir as questões. Quais foram os sentimentos do Patinho Feio ao longo da história? O que ele descobriu sobre si mesmo? O que os outros animais aprenderam com ele? Como podemos relacionar essa história com a importância de respeitar as diferenças? Então, essa é uma roda de conversa guiada que você, professor, vai exatamente por meio dessas questões direcionar essa roda de conversa. A próxima etapa, que é a segunda, terceira etapa, vem um momento de reflexão, que é considerada as práticas de leitura e compreensão. Explicar aos estudantes que é necessário valorizar o respeito às diferenças e a inclusão. Pedir para que identifique como a história do Patinho Feio exemplifica esses valores. Aí a próxima etapa é a atividade prática, expressão artística. Olha só, pedir para que os estudantes desenhem uma cena da história que mais gostaram ou que acharam mais importante. Eles podem, nesse momento, usar lápis, colorir o desenho, canetinhas, fazer colagens, enfim. E a próxima etapa é a dramatização, já partindo para o final das etapas. Dividir a turma em grupos e propor que cada grupo represente uma parte da história, como a descoberta do Patinho Feio na lagoa, ou o momento em que ele encontra os outros patos no final. Isso estimula a expressão oral e também a criatividade dos seus estudantes. E, por fim, a apresentação e conclusão. Finalizar a atividade com a apresentação dos desenhos, das dramatizações, conversar com os estudantes sobre o que aprenderam com a história e como podem aplicar esses valores de respeito e inclusão em suas vidas. Aqui, as propostas todas estão alinhadas, tanto a BNCC quanto as metodologias ativas. Gostaram da sugestão? Hoje ficamos por aqui e até nosso próximo capítulo. Obrigada!